Você já imaginou um homem santo, escolhido por Deus, andando nu e descalço pelas ruas, carregando um segredo tão pesado que poderia mudar o destino de um povo? Um profeta que enfrentou reis, desafiou nações e pagou um preço terrível por sua obediência. Quem foi Isaías? E por que sua morte ainda ecoa como um grito de advertência? Fique até o final, porque essa história não é o que você espera. Pense numa cidade viva, vibrante, onde o cheiro de especiarias paira nos mercados, o rangido das carroças corta o ar e o murmúrio das multidões nunca cessa. Jerusalém, mais de 700 anos antes de Cristo, era um caldeirão de tensão. Reis tramavam nos palácios. Exércitos da Assíria e do Egito rondavam como sombras, e o povo de Judá vivia preso entre a fé no Deus de seus antepassados e a tentação de se curvar aos ídolos que prometiam poder e segurança. No meio desse caos, um jovem chamado Isaías, de família nobre, talvez um homem que poderia ter escolhido uma vida confortável, ouviu uma voz que mudou tudo. Era como um trovão que ressoava em sua alma, uma voz que não podia ser ignorada. A quem enviarei? Quem irá por nós? Sem hesitar, ele respondeu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Mas aquele sim não era apenas uma promessa, era o começo de uma jornada que exigiria tudo dele: sua dignidade, sua segurança, até sua vida. Isaías não era um homem qualquer. Ele não foi chamado para pregar mensagens suaves ou para agradar multidões. Seu chamado veio com uma visão que poucos poderiam suportar. No capítulo 6 do livro que leva seu nome, ele descreve o momento em que viu o Senhor, assentado em um trono alto, cercado por anjos que proclamavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. O chão tremeu, a fumaça encheu o templo, e Isaías caiu de joelhos, consciente de sua própria fragilidade. Ai de mim, estou perdido, ele exclamou, sentindo o peso de sua imperfeição diante de um Deus tão majestoso. Mas em vez de destruí-lo, Deus o purificou tocando seus lábios com uma brasa viva. Aquele momento não foi apenas uma iniciação, foi uma marca que o definiria para sempre. Isaías não sabia, mas o fogo daquela brasa queimaria em sua alma pelo resto de sua vida, impulsionando-o a falar verdades que ninguém queria ouvir. E então veio a ordem mais chocante de todas. Em Isaías 20, Deus lhe disse: Tira a tua roupa e os sapatos dos teus pés. Não era uma metáfora, não era um sonho, era uma instrução literal. Por 3 anos Isaías andou nu e descalço pelas ruas de Jerusalém. 3 anos. Imagine o que isso significa. Um homem que talvez outrora tivesse assento entre os nobres, que aconselhava reis, agora era um espetáculo de humilhação. As crianças apontavam rindo e correndo atrás dele. Os mercadores cochichavam zombarias nos mercados lotados. Até os sacerdotes, que deveriam entender os caminhos de Deus, viravam o rosto envergonhados. Cada passo que Isaías dava na poeira quente, com os pés feridos pelo sol escaldante, era um lembrete de sua vulnerabilidade. Mas por quê? Por que Deus pediria algo tão extremo, tão humilhante? A resposta estava no próprio corpo de Isaías. Ele não estava apenas nu. Ele era uma profecia viva, um sinal ambulante do destino que aguardava Judá e Israel. Assim como Isaías caminhava despojado, sem roupas, sem proteção, assim as nações seriam despojadas pela Assíria. Seus tesouros seriam saqueados, seu povo levado cativo, suas cidades reduzidas a escombros. Cada olhar de desprezo que Isaías recebia, cada risada que ecoava às suas costas, era um reflexo do futuro que o povo se recusava a enxergar. Ele não falava apenas com palavras. Seu corpo gritava: arrependam-se ou isso será vocês. Mas o que ele sentia enquanto caminhava pelas ruas? Será que no silêncio da noite, ele se sentava sob as estrelas e perguntava a Deus: por que eu? Até quando terei que carregar essa vergonha? A Bíblia não nos conta seus pensamentos, mas podemos imaginar o peso em seu coração. Homem dividido entre a obediência absoluta e a dor de ser rejeitado por aqueles que ele tentava salvar. E Isaías não parava. Sua missão ia além de ser um símbolo.
Ele era a voz de Deus numa nação que tapava os ouvidos. Suas profecias, registradas no livro de Isaías, são como um fogo que consome tudo em seu caminho. Ele falou de coisas que ninguém poderia imaginar. Um Salvador, um Messias que traria redenção ao mundo. Em Isaías 7,14, ele profetizou: A Virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Ele viu séculos à frente, apontando para um rei que não governaria com espadas, mas com sacrifício. Mas nem todas as suas palavras eram de esperança. Ele também alertou sobre a ira divina, sobre a destruição que viria se o povo não se arrependesse. Ele confrontou reis como Acás, que confiava em alianças políticas em vez de Deus, e Ezequias, que precisou ser lembrado de onde vinha sua verdadeira força. Suas palavras cortavam como uma lâmina, expondo pecados que o povo queria esconder. E por isso ele não era bem-vindo. Imagine a solidão de Isaías. Ele falava, mas poucos ouviam. Ele alertava, mas muitos zombavam. Ele apontava para a salvação, mas o povo preferia o conforto de seus ídolos. Em Isaías 6, 9 e 10, Deus já havia avisado: Vá e diga a este povo: Vocês ouvirão, mas não entenderão. Verão, mas não perceberão. Porque o coração deste povo se endureceu. Isaías sabia que sua missão seria em grande parte um grito no deserto. Mesmo assim, ele continuava. Por quê? Porque ele não servia ao povo. Ele servia a Deus. E essa fidelidade o levou a lugares cada vez mais sombrios. A vida de Isaías não foi só de visões gloriosas e profecias poderosas. Ele enfrentou a rejeição, o desprezo e, no final, um destino que faz o coração gelar. A Bíblia não detalha sua morte, mas uma tradição antiga, registrada em textos como o Martírio de Isaías e mencionada por alguns pais da igreja, como Justino Mártir, sugere um fim tão brutal que é difícil de imaginar. Dizem que Isaías foi capturado durante o reinado de Manassés, um rei conhecido por sua crueldade e idolatria. Manassés, segundo as Escrituras, encheu Jerusalém de sangue inocente, e Isaías, com sua mensagem incômoda, era uma ameaça direta ao seu poder. O que fizeram com ele não foi uma execução rápida, não foi uma morte piedosa. A tradição diz que Isaías foi serrado ao meio, vivo, com uma serra de madeira. Sim, serrado ao meio. Feche os olhos por um momento e tente imaginar a dor, o horror, o desespero. O som da serra cortando carne e osso. O grito abafado de um homem que não renegou sua fé, nem mesmo no último suspiro. Alguns dizem que ele foi colocado dentro de um tronco oco, e a serra passou lentamente, enquanto ele permanecia em silêncio, fiel até o fim. Por que uma morte tão cruel? Porque Isaías não era apenas um profeta. Ele era um espinho no lado dos poderosos. Suas palavras desafiavam reis, expunham a corrupção e chamavam o povo de volta a um Deus que eles haviam abandonado. Ele pagou o preço final por sua obediência, mas sua história não terminou ali. Suas profecias se cumpriram com uma precisão que desafia o tempo. A Assíria veio, como ele alertou, e Judá foi humilhada. Mas o Messias também veio, exatamente como ele anunciou. Em Isaías 53:5, lemos palavras que ecoam até hoje. Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Essas palavras, escritas séculos antes de Cristo, são um testemunho do legado de Isaías. Ele não viveu para ver o Salvador, mas sua voz preparou o caminho. Agora pare e pense. O que a história de Isaías nos diz sobre o custo de ser fiel? Ele andou nu pelas ruas, enfrentou o desprezo de uma nação inteira, carregou o peso de mensagens que poucos queriam ouvir e no final deu sua vida de forma horrível. Mas ele nunca desviou. Quantas vezes você já sentiu que seguir o que é certo, o que você acredita, custa mais do que você pode pagar? Quantas vezes você pensou em desistir, porque o caminho era difícil demais, porque as pessoas ao seu redor não entendiam, porque o preço parecia alto demais? Isaías nos mostra que a obediência verdadeira não é barata. Ela machuca, ela humilha, às vezes ela destrói,
mas também transforma, também redime e, acima de tudo, deixa um legado que atravessa gerações. Talvez você esteja pensando, isso é só uma história antiga, o que tem a ver comigo? Mas olhe mais de perto. A história de Isaías é sobre coragem, sobre escolher o que é certo mesmo quando o mundo inteiro está contra você. É sobre carregar um chamado maior do que seus medos, maior do que sua dor. É sobre acreditar que mesmo na humilhação, mesmo na rejeição, mesmo na morte, há um propósito que você talvez não veja, mas que pode mudar o mundo. Isaías não viu o Messias, mas suas palavras moldaram a história. Ele não viu a redenção de Judá, mas suas profecias deram esperança a milhões. E agora, o que você faz com essa história? Você acredita que ela realmente aconteceu? Você já sentiu o peso de um chamado que parece grande demais para carregar? Você já enfrentou a solidão de fazer o que é certo quando ninguém mais apoia? Se essa história te tocou, se ela mexeu com algo dentro de você, é porque ela precisava chegar até você. Inscreva-se no canal, mas só se tiver coragem de ouvir mais verdades que vão desafiar sua alma. E deixe nos comentários o que a história de Isaías despertou em você, porque no fundo, todos nós carregamos um pouco do peso de sermos fiéis. Há algo maior. E quem sabe, talvez sua história, como a de Isaías, também deixe um legado que o mundo nunca esquecerá.